Olá, eu sou a pastora Luciane Temel e mais uma vez eu quero trazer para você uma palavra do Senhor para que essa tua semana se inicie, você buscando sabedoria e entendimento de Deus, porque quem começa com fé termina com milagre. No livro do profeta Oséias, capítulo de número 4, verso 6, está escrito: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Aqui em Oséias, a falta de conhecimento está ligada ao fato do povo de Israel ter virado as costas para Deus. O povo deixou de buscar a Deus e começou a praticar a idolatria. E para piorar a situação, este não era um problema só do povo. Os sacerdotes que deveriam guiar a nação ao conhecimento de Deus, e até mesmo o próprio rei Jeroboão, todos se corromperam, se desviaram, se afastaram da presença de Deus. E a falta de entendimento, de conhecimento de Deus, gera ignorância em nós. E quanto mais nos afastamos de Deus, mais estamos sujeitos a sermos destruídos, a vivermos pecando, errando, afrontando ao Senhor, porque não temos o conhecimento da verdade. E uma das consequências da falta de conhecimento é justamente vivermos uma vida de engano, uma vida de mentira, uma vida onde não temos realmente a revelação daquilo que é certo e o que é errado. Quando nós não conhecemos a Deus e não conhecemos as Escrituras, nós vivemos uma vida, eu posso falar por mim, eu vivi uma vida onde eu achava que as coisas eram normais para a minha idade, sair para as festas com os amigos, mas eu não entendia que aquilo ali entristecia o coração do Senhor, que não era aquilo que Deus tinha para mim, que aquilo me afastava de Deus. E eu, naquela fase da minha vida, eu entristeci o coração do Senhor. Mas um dia, quando eu conheci a Jesus e comecei a conhecer a Deus, a palavra de Deus, a buscar a Deus em oração, a ter mais intimidade com o Senhor, eu fui entendendo, tendo a revelação dos propósitos de Deus para mim e entendendo que a vida que eu vivia não agradava a Ele. E muitas pessoas hoje estão no engano porque não têm o conhecimento de Deus e vivem nas mentiras, vivem pensando que festas, que folia, que às vezes droga ou prostituição, as bebedices, as más companhias, essas amizades que estão corrompendo a vida deles, que tudo isso faz parte de uma vida normal, porque hoje o mundo está muito para frente, nós estamos em outro século, as coisas mudaram, mas nós precisamos entender que precisamos conhecer a Deus para sermos libertos de todo engano, não vivermos uma vida de mentira, uma vida onde nós estamos entristecendo o coração do nosso Deus. Um dia, quando os fariseus e saduceus questionaram a Jesus a respeito da ressurreição, ele respondeu. Eles vão começar a questionar ali com Jesus sobre a história de uma mulher que se casou com um homem e esse homem não deixou descendência, não deixou filhos. E aí essa mulher saiu casando com todos os seus irmãos, não engravidou de nenhum deles e no final das contas ela mesma morreu sem filhos. Então ele vai questionar que se isso acontecesse, quem essa mulher na ressurreição seria? Ela seria esposa de qual desses irmãos? E Jesus, ele vai responder em Mateus, no capítulo 22, verso 28 e 29, vai estar relatado assim: pois bem, na ressurreição de qual dos 7 será a esposa, visto que todos foram casados com ela? E Jesus respondeu: vocês estão errados pelo fato de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E no verso 30 ele completa: na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. Então, aqueles saduceus que não criam na ressurreição estavam ali tentando interrogar Jesus, achar nele algum ponto de erro, porque eles mesmos não conheciam a Jesus, não reconheciam Jesus como Filho de Deus, como aquele que havia de vir. Os religiosos, os saduceus, os fariseus, eles conheciam a letra, as Escrituras, mas não conheciam verdadeiramente a Deus. Eles não tinham intimidade com o Senhor, a revelação de quem
Deus é. Eles não tinham o entendimento de que Jesus, aquele que estava ali falando com eles, Jesus, aquele que estava ali fazendo tantos milagres, operando tantas maravilhas no meio daquele povo, eles não reconheciam Jesus como Cristo, como Messias. E a falta do conhecimento de Deus, do seu caráter, de como Ele quer se relacionar conosco, dos propósitos que tem para nós, que somos seus filhos, a falta de conhecimento daquilo que está no coração dEle para nós, dos pensamentos que Ele tem a nosso respeito, isso nos faz viver uma vida de engano, uma vida onde tomamos decisões baseadas nas nossas próprias vontades, naquilo que é mais fácil, mais rápido, que está na moda. Todo mundo está fazendo e está dando certo. Então, na minha casa, na minha época, na minha infância, na minha adolescência, tem um ditado sagrado na boca da minha mãe e do meu pai, que é: você não é todo mundo. E hoje eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você não é todo mundo. Você não é Maria, vai com as outras. Você é filho, filha do Deus Altíssimo. Você não vive na ignorância, na falta de conhecimento de Deus, porque você é templo do Espírito Santo, que te revela o Pai, que te ensina o que você ainda não sabe, para que você não seja ignorante em relação às coisas espirituais, às coisas divinas. Ele te guia e te ajuda na tua caminhada com a verdade dos princípios encontrados na palavra de Deus. Então o Senhor, Ele não quer nos destruir como Ele prometeu àquele povo de Israel quando se desviou do caminho do Senhor, e traria destruição sobre eles, porque eles não estavam tendo conhecimento da palavra, seriam destruídos. Mas nós temos tido a oportunidade de sermos instruídos na palavra. Nós temos a oportunidade hoje, mais do que eles antigamente, que precisavam de um sacerdote para intermediar ali a sua situação com Deus. Hoje nós temos o sumo sacerdote Jesus, que nos abriu um novo e vivo caminho pelo qual nós podemos nos achegar ao trono da graça de Deus e apresentar diante dele a nossa vida e clamar ao Senhor para que nós sejamos transformados, para que nós tenhamos revelação da palavra, para que nós estejamos sempre sensíveis à voz do Senhor, à direção que o Espírito Santo tem nos dado. E para isso nós precisamos cada dia buscar mais e mais ao Senhor e deixar o Senhor nos moldar, porque Ele só vai trabalhar em você se você der a oportunidade de ser trabalhado. Quando você reconhece a sua falta de conhecimento, a sua ignorância espiritual, a sua pouca capacidade de compreender aquilo que o Senhor está falando, seja através de uma pregação, seja através da leitura na Bíblia, você pode se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, me ajude aqui, porque eu estou precisando ser ensinada pelo Teu Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele vai te ajudar. Então que nós busquemos a cada dia conhecer mais, lendo a palavra de Deus, as escrituras sagradas, orando, jejuando, adorando, nos aproximando mais e mais dele, porque isso gerará vida para nós e para a nossa descendência, em nome de Jesus, amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te apresento neste momento a vida deste teu filho e tua filha, que reconhece que tem tido pouco conhecimento do Senhor, que reconhece que tem tomado decisões erradas, porque não tem tido a revelação da tua palavra, não tem tido a comunhão necessária para ouvir o que o Senhor fala no seu espírito, para que sejam guiados pela verdade. Meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento essa vida para que o Senhor abra um entendimento, para que o Senhor se revele, para que eles não tenham dúvida daquilo que estão lendo, daquilo que estão ouvindo, da tua palavra, daquilo que tem sido revelado pelo Espírito Santo. Aqueles que também não conseguem, Senhor, guardar profundamente a palavra, eu te peço que, assim como o salmista declarou, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti, que essa palavra, Senhor, viva, que gera vida em nós tenhamos a capacidade plena de guardá-la no nosso coração, de não só ouvirmos, mas de também guardá-la e colocá-la em prática, para que nós possamos ter vida, Senhor, e também através de nós vermos os frutos na nossa descendência, nas futuras gerações, em nome de Jesus. Então que o Senhor nos ajude a não nos afastarmos do Senhor, a não voltarmos as costas para o Senhor,
mas que cada dia o nosso anseio seja buscar a tua face e te encontrar e ter a revelação de quem tu és e dos propósitos que o Senhor tem para nós, a revelação daquilo que o Senhor tem no teu coração, individualmente para cada um dos teus filhos, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, mais uma semana, que a tua bênção esteja sobre cada vida, sobre cada lar que está sendo representado nesse momento, que a tua bênção, Senhor, esteja sobre nós, para que nós possamos, Pai, a todo tempo continuarmos declarando que vale a pena buscar o conhecimento do Santo, porque, como diz a tua palavra, a tua bênção ela nos enriquece e não nos acrescenta dor. Então que nós ansiemos, Senhor, pela tua presença e o teu conhecimento, para que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nossa descendência, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus seja contigo, com a tua casa, mais uma semana, e você comece com fé e você colha os milagres durante esses dias dessa nova semana que se inicia, e você possa testemunhar que você conhece a Deus e você tem vivido os propósitos dele para a tua vida, em nome de Jesus, amém.